Oi, boa tarde. Estamos aqui mais uma segunda-feira para a gente falar sobre as nossas bibliotecas hitlerianas. E hoje a gente tem muita coisa boa para conversar aqui. Hoje é dia que a gente tem uma convidada especial. Eu já vou apresentar para vocês. A gente vai continuar falando, né, do nosso pretinho básico, que foi reeditado, né? Então a gente vai hoje falar especificamente dessa edição nova. A nossa convidada, ela tem bastante coisa para nos contar sobre essa nova edição. Vou até pegar um cafezinho aqui, vamos ver. Ei, viva! Oi, Mari. Oi, pessoal. Oi, Valéria, tudo bom, querida? Tudo, e você, Mari? Também. Nossa, muito feliz de ter você com a gente hoje. Eu também. Obrigada. Obrigada Eu pelo queria, com- convite. eu queria começar agradecendo e contando que a live de hoje faz parte dessa série que eu e a Lúcia estamos tomando à frente, para poder falar um pouco da nossa biblioteca pitleriana, né? Para as pessoas poderem saber o que tem nos livros e por trás dos livros. E, como sempre, a gente gosta de dar visibilidade para a rede como um todo, né? Hoje eu não sei nem quantos membros nós somos, mas a gente tem gente do Brasil inteiro. Então a gente gosta muito de conhecer cada sotaque. E então a gente está com uma mineirinha hoje aqui, né? A É, Valéria, Valéria de Juiz de Fora. E além do sotaque regional, ela também tem outras curiosidades, né? A Valéria fez faculdade de Direito, ela fez línguas, né? Trabalhou como professora de inglês muito tempo, tem uma escola de inglês e foi estudar abordagem. E hoje, assim, poucas pessoas sabem disso, mas aqui no Brasil, eu acho que a Valéria é o que tem o currículo mais robusto de estudos piclerianos. imagino. A Valéria se dedica muito a esse estudo, a esse aprofundamento, uma pessoa muito generosa que compartilha conosco isso. Ela já esteve aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um curso maravilhoso com ela. Foi o Assim que ela primeiro. Você foi no primeiro que eu fiz. Assim que ela voltou de uma das viagens dela, da imersão dela em Budapeste, e a gente fazia parte de um grupo, né? A gente ficava se falando pelo WhatsApp, e a gente falou, não, Valéria, você precisa dar um curso, você precisa fazer um curso. E ela veio para São Paulo, lá na Escola Circular, e foi maravilhoso, né? Foi mesmo. Então, a Valéria é uma pessoa muito rica. Primeiro, eu quero que você conte para a gente como que alguém que faz direito, línguas, tem uma escola de inglês, começa a estudar a abordagem Pickler. Ah, ótimo. Adorei essa pergunta. Tudo começou porque eu estava com um filhinho de 2 meses de vida. Eu sou psicopedagoga também, eu tenho uma pós-graduação em psicopedagogia e nunca atuei no aspecto clínico, mas dentro da minha instituição, enquanto psicopedagoga, cuidando das questões de aprendizagem das crianças e tal. E eu tenho um filhinho que hoje está com 5 para 6 anos, que veio para mim pela adoção. Então eu já estava mais velha
já tinha estudado, eu fui estudar psicopedagogia enquanto esperava o meu filho na fila da adoção, porque eu queria aprender sobre desenvolvimento infantil, porque eu queria me preparar para ser mãe pela adoção, porque eu já era mãe de uma moça, né? Minha filha tem 23 anos, eu já tinha sido mãe há muito tempo atrás, mas adoção, para mim, eu queria me preparar. E aí eu estudei psicopedagogia no meio da minha pós-graduação, o meu filho chegou. E quando ele estava com 2 meses de vida, eu assinava umas revistas educacionais, eu vi um anúncio sobre a vinda da Ana Tardos ao Brasil. E falando da abordagem Pickler. E eu nunca tinha ouvido falar, eu achei, e falava primeiríssima infância no anúncio, ai, que é isso que eu nunca ouvi falar? E fiquei muito curiosa, só que ela veio ao Brasil, era um final de semana de outubro, coincidiu com festa de Halloween da minha escola, eu não podia ir. Mas aí eu saí curtindo tudo que tinha em Facebook, rede social de Pickler, de abordagem Pickler, até que eu cheguei nos cursos da APL França. E conversei com a Rita, perguntei para a Rita, falei quem eu era, falei que eu tinha um bebê em casa, que eu estava querendo estudar, a Rita me incentivou, eu comecei através da Entrelaços com Rita e Lúcia, e com a Isabelle Deline, e aí eu me apaixonei pela abordagem perdidamente. Então, me foi útil enquanto mãe de uma criança aí de 2 meses e resolvi aprofundar e nunca mais parei e virou, digamos, a abordagem uma coisa muito importante na minha vida, não só pessoal, mas também profissional. Muito legal. A Gabriele está falando aqui nos comentários, ela tem uma história parecida com a sua. Ela também é mãe por adoção, foi procurar os Que conhecimentos e hoje ela legal. trabalha no aniversário. Que legal, Muito legal. Gabriele. Depois você conta de onde você é aí para mim. É. Ô, Valéria, e eu queria contar para as pessoas, né, que quando a gente estava conversando nos bastidores antes, você começou a me mostrar a sua biblioteca. E eu achei alguns tesouros aí que eu não vejo a hora de te visitar para poder Pode pegar na vir. mão. Fizeram tanta propaganda do pão de queijo que eu fiz pão de queijo só para... Você vem comer pão de queijo Ah, comigo. ó, vou tomar meu cafezinho. Então, ó, a gente estava conversando, a Mari sugeriu que eu mostrasse esse livro, que está sendo traduzido, né? Já vai ser lançado para o português agora em breve, que é uma Maternagem Insólita, né? Eu tenho ele em inglês, nem tudo, gente, eu consegui ler até aqui, né? Porque a gente vai para os cursos lá em Budapeste, nos Estados Unidos, e compra tudo que vê. E depois, com o tempo, você vai estudando. Eu acho isso aqui é uma coisa muito legal de mostrar. É tipo um boletim, né? Um folheto, tipo uma revistinha, né? Tem foto dentro, ok? Sobre a M. Pickler. E é uma revistinha que eu comprei em Budapeste, no Instituto M. Pickler, da Fundação de Consciência Sensorial. E a gente sabe que a Amy Pickler passou 4 verões da vida dela estudando com a Elfriede Hengstenberg sobre essa questão do corpo, da consciência corporal. E então eu também fiquei muito curiosa quando eu soube disso. Foi lendo um livro até da Elsa Chain que eu soube mais sobre isso. E aí eu fui fazer um treinamento mindfulness só para eu entender quais eram as raízes dos estudos da Pickler com relação ao corpo, motricidade livre, essa relação que a Pickler tinha com esse lance do corpo. Valéria, Sim. nesses estudos, a UT também participava desse grupo de estudos? Não. Sim, a Hengstenberg também foi professora da UT, né? E a Amy Pickler passou, então, os verões, você imagina bem o que é isso, 4 semanas intensas de curso, né? E eu soube que treinamento mindfulness eu vou colocar o livro, eu vi aqui, já vou colocar. Eu soube que o treinamento mindfulness era tipo... Não, mentira. Eu soube que a escola de educação em movimento, que foi fundada pela Elsa Gindler, que foi professora da Hengstenberg, né? Nossa. Que era tipo uma tataravó do mindfulness, entendeu? Que mindfulness tinha essa raiz dessa Nossa, escola. horrível. Aí eu falei, gente, então
que fonte é essa que a Amy Pickler bebeu, que eu quero conhecer. Aí eu fiz o treinamento Mindfulness para conhecer. Então, essa coleção aqui, ó, é uma revistinha, alguém me pediu para mostrar melhor. Tá vendo? É da Fundação de Consciência Sensorial, e essa especificamente é sobre a Amy Pickler, mas tem sobre a Hengstenberg, tem sobre a Elsa Gindler, a Elsa Gindler foi quem fundou essa escola de educação em movimento, porque ela tinha uma doença nos pulmões e ela só conseguia respirar por um pulmão, e aí ela era uma ginasta alemã, e ela começou a desenvolver uma série de exercícios de caminhar para ela conseguir sobreviver respirando apenas com um pulmão, até que ela, com o tempo, conseguiu se curar. Então, foi nessa fonte que a Pickler foi beber, né, sobre essa coisa do corpo, de educação do movimento. Por isso que falar de motricidade livre de movimento é tão forte na abordagem. Era uma coisa... Eu perguntei da Uti Strub, porque como a Uti está viva ainda e a gente recentemente tem podido ter mais contato com ela, a gente vê muita prática corporal dela, né? Sim, total. Então... A Uti dorme no chão até hoje. Ela dorme no colchão no chão, que ela fala que é para manter a mobilidade dela, né? Ela tem 86 anos. E aí, Nossa. aproveitando e mostrando a biblioteca, tem esse livro também, que a Uti é uma das autoras, que é Começando Bem, é Beginning Well. Esse livro foi escrito pela Uti, pela Pia Dow e pela Elke. Elas escreveram esse livro para que nós tenhamos empatia desde o comecinho da vida, e é uma orientação para pais e educadores para bebês de 0 até 3 anos. É um livro muito lindo também. Que legal. Também tive acesso a ele lá, né, nos Estados Unidos. Ô, Valéria, sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Depois você podia mandar para a gente a foto das capas e a gente publica no Instagram da rede, que assim todo mundo pode ver direitinho depois as Eu mando informações. sim, Né? claro. E esse livro que a Mari sugeriu que eu mostrasse, esse livro ele é trilíngue. Ele se chama Glances, que em português quer dizer olhadas, em espanhol ele que chama miradas, né? Olhares. E então ele está em húngaro, inglês e espanhol, e ele é um livro todo de foto. Vou abrir uma página aqui para mostrar fotos do Instituto. Não sei se dá para ver. Dá sim. Né? E aí ele vem escrito aqui do lado nos 3 idiomas. É um livro muito lindo. Confesso a vocês que ainda não tive muito tempo para me dedicar a esse livro especificamente. Mas é. Muito bom, Valéria, obrigada. E daí eu Nada. queria contar para as pessoas, né, que acho que o nosso objetivo inicial da nossa conversa é falar sobre a nova edição do Educar os 3 primeiros anos, né, a experiência Pickler-Lotze. E a Valéria foi uma das pessoas que integrou a comissão, né? Foram várias pessoas que trabalharam arduamente Fomos na 5. revisão. 5 pessoas, né? Trabalhando na revisão minuciosa desse livro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi isso, assim, como é participar, como que esse trabalho é feito, né? Contar pra gente sobre esse livro. Com o maior prazer. Bom, primeiro veio o convite para eu participar desse comitê de publicação. O convite veio da querida Lúcia Peçanha, que um dia me ligou e me fez o convite. Eu fiquei lisonjeada e muito feliz e aceitei. E eu fui muito bem recebida pelo comitê que já existia, elas me receberam muito bem. E aí veio o primeiro trabalho. E eu não sabia o que esperar desse trabalho muito bem, né? Eu não sabia como que ele era, mas eu estava ali disposta a servir com aquilo que eu podia contribuir. E aí foi um trabalho que a gente primeiro recebeu os capítulos para ler, então a gente se dividiu, cada uma vai ler um capítulo. Eu fiquei com o capítulo 5, então a gente leu na ferramenta do Google Docs, que é aquela ferramenta que a gente vai marcando lá o que acha que tem que mudar. Eu primeiro fiz a observação à mão, depois a gente veio com essa ideia de fazer no Google Docs,
E aí começaram as reuniões, que geralmente eram às sextas-feiras, à tarde, de 2 às 4, de 3 às 5. Então, todas nós ali doando realmente nosso tempo, nosso tempo que a gente tirou da vida pessoal e da vida profissional para doar para a associação, para essa causa que a gente acredita muito, todas nós. E aí a gente começou então esse trabalho e no início eu achava estranho porque eu tinha vergonha de perguntar para as colegas assim, eu fui no fluxo, né? Então quando começou a gente a ler todos os capítulos, eu pensei assim, gente, mas a gente já não leu separado? Porque agora então a gente tem que ler, mas é porque eu não tinha a menor ideia de como era o trabalho. Aí depois eu pensei assim, Valéria, relaxa e vai com elas. E foi muito legal porque a gente lia juntas, sempre ficava uma no comando da ferramenta, que era a Patrícia ficava no comando da ferramenta, lá no computador dela, e a gente seguindo no nosso computador, porque o Google Docs é assim, a pessoa está manipulando lá na casa dela, mas você vê o que ela está fazendo na sua tela, né? Aí a gente ia lendo e a gente discutia cada detalhe do parágrafo, da frase, a vírgula, o português, os termos, né? A atualização dos termos, aquilo que tinha de termo que a gente achava inadequado, que a gente achava que tinha que mudar, e sempre com aquela preocupação que a gente não podia mudar o texto, a gente não podia mudar o conteúdo, uma vez que é um texto que foi traduzido pela Sueli, né, há muitos anos, e então a gente queria fazer um trabalho de melhorar o livro, melhorar o texto, mas não de modificar. Então, a gente ficava se ajudando ali o tempo todo e realmente foi um trabalho de equipe. Quando Ô, eu fui... Valéria, Ah, até falando em equipe, só conta pra gente quem é a equipe. sim, eu quero muito falar delas, porque, na verdade, a gente está aqui falando dessa revisão e que foi feita por nós 5, né? Pela Patrícia Guimael, que é a pessoa que faz contato com Budapeste, sempre a Patrícia, né, que está fazendo as negociações dos contratos com a editora. Então, a Patrícia era a nossa porta-voz. Ela conversava com a editora, trazia as novidades, conversava com Budapeste, fechava o contrato. Eu ajudei ela a revisar o contrato em inglês também, que ela mandou para lá, né? A Cristina Façanhas, minha colega, minha amiga querida lá do Ceará, a Eliana Olinda, do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e a Carmen Orofino, de São Paulo. Então, eu conheci nesse trabalho a Patrícia e a Carmen, pois eu não as conhecia, nunca tinha estado próxima delas. Então, nós nos conhecemos nesse trabalho e a Cris eu já conheci, a gente fez curso em Budapeste juntas, no Rio de Janeiro também, a Eliana também, a gente fez curso no Rio juntas. E a gente se conheceu, então, assim, fazendo o trabalho, né? Enquanto a gente ia fazendo a revisão, a gente ia se conhecendo. E hoje, eu conversei com todas elas nos últimos 2 dias para colher delas os sentimentos que elas ficaram desse trabalho, o que, que esse trabalho significou para cada uma delas, né? E a Carmen Quanto falou, tempo de trabalho? nossa, 5 meses. 5, Nossa, acho que foi 6 meses. Bom, ele está durando até agora, então eu posso dizer que foram 6 7 meses. meses. E quando isso começou, gente, eu nem imaginava que ia durar tanto tempo. Então, eu disponibilizei minhas sextas à tarde, mas eu não imaginava que ia durar tanto tempo. Tinham que ter tantas sextas à tarde. Eu não imaginava, nem elas, né? Nenhuma de nós. E a gente passava as tardes de sexta revisando e falando, vamos, vai acabar. E a gente combinando que no último dia a gente ia tomar um champanhe, sabe? E a gente tomou. Só que quando esse dia chegou, foi assim, acabamos. Aí todo mundo saiu, eu não tenho champanhe, aí eu pego um vinho. Então a gente combinou e tiramos uma foto. Nós estávamos realmente, genuinamente, muito felizes naquele dia. Foi muito bom. E todas nós temos esse mesmo sentimento de que foi um trabalho de muito aprendizado, foi um trabalho de muita doação de nós 5, foi um trabalho que a gente percebia as nossas diferenças ali, somos muito diferentes, mas ao mesmo tempo isso não nos impediu de entrar em acordo. Às vezes a gente agarrava numa frase, não, põe a vírgula aqui, não é ali, não é aqui, aí sempre tinha, aí chegava a maioria, não, é com a vírgula, não, é sem a vírgula. Então a gente, mesmo que a gente soubesse, né, que a editora ia fazer a revisão ortográfica depois, a gente ficava se preocupando com isso.
E foi uma coisa que Carmen ainda falou para mim, nossa, nós estávamos todas distantes, ou seja, online, né, vivendo tudo isso que a gente viveu esse período com Covid, com medo, com todas as mudanças na nossa vida. A gente abriu um espaço da nossa vida para fazer esse trabalho e nós doamos, mas nós ganhamos muito. Nós ganhamos Ô, muito. Valéria, você falando das vírgulas agora, eu lembrei muito que eu participei desse processo com as origens do Brincar Livre. E essa revisão final, quem fez fui eu, a Suzana e a Carmen. Então, a gente também era uma no espanhol, a outra no português, a outra, né, tipo, para É, poder cada detalhe e tal. E eu lembro que a gente empacava, às vezes, nessa coisa da vírgula. A vírgula é aqui ou a vírgula é ali? Daí não adiantava, a gente falava, não, vamos deixar que essa questão, a revisão técnica da editora vai acabar acertando a vírgula. é. Porque era enlouquecedor. Era E foi a enlouquecedor. primeira vez também que a associação trabalhou com essa editora, né? Foi o nosso primeiro contato, eles foram muito abertos, muito legais, assim. E sobre esse negócio da tradução, eu gostaria de contar isso, né? A Carmen, o capítulo 5, que foi justo o capítulo que eu li primeiro sozinha, que eu contei para vocês, foi o único que não foi aproveitado. Na hora que a gente chegou nele, que eu pensei assim, é a minha vez, é o meu capítulo. Quando chegava o capítulo de uma de nós, a gente ficava assim, esse é o meu, que a gente tinha lido primeiro, né? Ô, Valéria, é esse aqui, os contatos sociais dos bebês e crianças pequenas educadas juntas? Espera aí, deixa eu ver. O Porque eu acho 5. que é esse que está diferente. Não, é esse aqui, atividades em comum em um grupo de crianças de até 2 anos e meio. Então, esse era o nome antigo. Era o E nome daí, antigo. É, na edição nova, ele chama os contatos sociais dos bebês e crianças pequenas educadas juntas. Então, isso. até o nome mudou bastante, né? Isso. Sim, porque quando a gente começou a fazer junto, eu pensei assim, é o meu, vamos. Ah, ele está pela metade. Aí o que que a gente. Aí a Carmen e a Eliana, que são as colegas do grupo que conhecem a língua francesa. A Carmen é bem fluente em francês, a Eliana conhece a língua, pelo que ela relata para a gente também. Parece que a Carmen um pouco mais que a Eliana. Então, elas tinham o texto em francês. E aí, quando elas olharam em francês, tipo assim, a gente viu que esse capítulo estava pela metade, que tinha mais coisa. Olha, que Então, as surpresa. duas se dedicaram a refazer, fazendo a tradução do original francês para acrescentar aqui, mas a gente pediu autorização também ao Instituto M. Pickler para tal, né? Porque a gente ia acrescentar, isso foi autorizado. E sobre as notas de. E uma coisa legal de contar sobre isso que a Carmen me contou é que eu queria saber dela esses dias de que livro que ela pegou, né? Ela falou, Valéria, é um PDF que a gente tinha, que antigamente a gente ia para a França e comprava os textos lá na APL França, custava 5, 7 euros, então elas compravam esses textos em PDF antes de ter as coisas digitalizadas. Então ela tem o texto, né, da Maria Vinci, ela tinha ele em francês, e aí ela usou para fazer esse adendo. E também no capítulo, quer ver? O capítulo 4, que é anterior a Agora também esse. está diferente aqui no livro, ó. Deixa eu até voltar nesse ponto para contar para as pessoas, né? Eu estou com as duas edições aqui na minha mão, né? A antiga e a nova. No antigo, o primeiro capítulo é Lote e sua história, no novo manteve. Depois, o que é autonomia na primeira infância? Manteve. Relação através da linguagem entre educador e as crianças do grupo. Manteve. Também. Daí agora esse já mudou, que é o quarto. A integração das regras de vida através da atitude dos educadores. E ele Isso. mudou para Não, então, formação de hábitos nas crianças pela atitude dos educadores. sim, tá. Então, esse capítulo, elas acrescentaram também tipo um adendo que tinha sido escrito pela Ana Tardos e que estava nesse PDF delas, não estava num livro que chama Os Cuidados e a Relação entre o Profissional e a Criança, em francês. Então a Carmen tinha esse livro, ela viu que tinha um adendo da Ana Tardos, que é o que vocês devem ter aí na versão nova, que eu estou sem ela aqui, ele foi É. acrescentado, né? E então, tem também a história das notas de rodapé. À medida que a gente foi olhando, a gente teve vontade de fazer nota de rodapé para explicar quem foram os professores da M. Pickler,
né? A gente quis fazer observações também sobre nomenclatura, porque hoje em dia não se fala abrigo mais, a gente fala instituição de acolhimento, então a gente tinha a Eliana no grupo, e a Eliana trabalha no Tribunal de Justiça, né? Ela é psicóloga, trabalha com toda essa questão de adoção, então ela que escreveu essas notas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela fez a nota sobre a diferença entre abordagem Pickler e explicando que não é método Pickler, né? E a Patrícia fez as notas sobre os professores da Amy Pickler. Elas pesquisaram para fazer as notas e tudo mais, né? Eu E adorei as notas. Eu ainda não li ele inteirinho, mas a folhada que eu dei me chamou muita atenção nessas notas. Porque enriquece muito, né? Você poder ter uma informação para saber mais, né? sim, e uma coisa que a gente está muito feliz, né? Aí transmitindo para vocês o sentimento da Patrícia Guimael, que nós estamos aos poucos construindo um vínculo de confiança com o Instituto M. Pickler, né? Fazendo essa ponte com eles, porque na verdade são eles que escolhem, né, que livros vão sair em quais línguas, né? Então o telefone toca de lá para cá, tipo assim, esse pode traduzir, esse eu quero que traduza para o português, né? Então, estabelecendo esses diálogos, o que deixa a gente muito feliz, porque a gente quer que a abordagem seja amplamente divulgada e lógico que na nossa língua, tendo em vista que a gente sabe que pouquíssimos brasileiros aí conseguem ler na língua estrangeira e também porque os livros na língua estrangeira não estão acessíveis para nós, né? A gente até É, consegue comprar lá no Instituto da Hungria, mas é caro, né? Não tem a mesma facilidade para que isso chegue nas mãos de todas as pessoas que devem ter acesso a esse conhecimento, né? sim. Muito bom, Valéria. Nossa, uma riqueza, né? Poder. E a gente reparou também, né? Eu e a Lúcia, a gente comentou na outra semana que também as fotos mudaram, né? As fotos da capa, da contracapa. Ah, é verdade. A gente teve esse cuidado. Aí isso também a gente fez um trabalho legal, assim. Ah, quem que vai revisar os textos da orelha lá, daquela orelha do livro, né, que faz a marcador do livro? Ah, quem que vai revisar o prefácio um e o prefácio 2? Então a gente se dividiu e também começamos a discutir sobre a capa. E aí tem uma história legal da capa, que foi assim. A Paula fez as fotos para a gente, a Paula Nabinger fez as fotos para o livro, lógico. E aí compartilhou, tinha mais de uma foto. E aí as meninas ficavam mandando e-mail perguntando qual foto, aí ficava cada uma falando, eu gosto dessa, eu gosto daquela. Aquilo foi me dando uma aflição, que eu falei, gente, isso não está nada prático. Aí eu achei um aplicativo de votação Ah, e coloquei as capas lá, capa um, capa 2, capa 3, capa 4. Falei, gente, vota aqui nas capas. Aí foi muito legal. Eu fiz assim, com aquele objetivo prático de ajudar, mas aí as meninas depois brincaram comigo, falaram assim, você deu uma, como é que é? Você pôs ordem em todo mundo e ajudou a gente a escolher a capa. E aí foi feita por votação entre nós e algumas participantes também da diretoria da associação votaram, foram convidadas a votar com a gente, né? E aí essa capa aí foi a escolhida. deixa eu mostrar aqui a capa. Tem uma pessoa pedindo para mostrar o livro novamente. Esse Sim. aqui a gente já tem ele publicado no nosso Instagram. Agora, os que a Valéria mostrou no início da conversa, ela vai mandar as fotos e logo que der a gente publica também, para todo mundo poder ver essas preciosidades e ficar assim que nem eu, morrendo de vontade de Ah, ler, estudar, saber mais. Ah, que é, legal. Ô, Valéria, e daí você tinha me contado que você conversou com todo mundo da comissão, né? E você queria compartilhar também o sentimento delas. sim, eu perguntei a todas elas nesses dias assim, qual que é o sentimento que ficou desse trabalho, né? A palavra que mais apareceu foi o sentimento de equipe, a palavra integração,
agradável, foi um trabalho agradável de integração, de aprofundamento, de aproximação, de estreitamento de laços, de alegria, né? Assim, porque a gente estávamos há 5 estudando os textos de uma abordagem que a gente ama e que a gente faz, né, desses estudos, desse conhecimento, nossa vida também, querendo compartilhar. Quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer que todo mundo tenha acesso a ela, né? Uhum. Então, falar, estar com pessoas que comungam, né, das nossas afinidades é sempre prazeroso. Então, esse é o sentimento de todas nós, assim. E ficamos muito Ai, que legal. felizes. Nossa, parabéns para vocês, um trabalho maravilhoso. Tem uma pessoa aqui que está falando de Portugal, né? Está falando não só para o Brasil, né? Que essas traduções, mas para todos os países de língua portuguesa, né? E Sim. daí eu queria ressaltar, a gente até leu no encontro passado, o prefácio que foi escrito pela Rita, e depois a gente recebeu esse comentário de uma portuguesa que falou que ficou muito feliz porque a Rita, aqui no prefácio dela, ela cita, quer ver? Ó, deixa eu achar aqui quando ela fala, só para ler direitinho esse pedacinho. Aqui, ó. Ao longo dos últimos anos, a abordagem Pickler tem ganhado cada vez mais espaço no solo brasileiro e em Portugal, juntando vários sotaques em torno da primeiríssima infância e apontando uma concepção de primeira infância na qual o bebê e a criança pequena estão no centro da reflexão. Então, isso é muito legal também, né? Porque esse prefácio ele é novo, né? Não, não é uma revisão, mas como é atual, né? Como ele já Sim, traz essa interlocução entre Brasil e Portugal que está acontecendo tanto, principalmente sim, agora sim. na pandemia, né? É muito bacana. E assim, para arrematar, Mari, assim, gostaria de dizer para as pessoas que estão aí assistindo, a gente, quando eu comecei a estudar abordagem, que eu contei aqui que as pessoas perguntavam por que eu estava estudando abordagem, porque eu tenho trabalho com escola de línguas, você não trabalha com bebê, por que você está estudando tanto, por que você está indo tão longe, né? É, eu aprendi com a abordagem sobre uma coisa muito fundamental, assim, o adulto que nós somos, a nossa constituição psíquica, como o bebê que nós fomos, né, não é diferente do adulto que nós somos, assim. Então, a nossa história começa lá no bebê que nós fomos, né, naquilo que recebemos de cuidados enquanto bebês. Então, quando a gente aprofunda nos estudos da abordagem, a gente aprende muito sobre a gente mesmo, em primeiro lugar, e depois sobre o outro. Então, no meu caso, que eu trabalho com pessoas, que eu tenho pessoas que trabalham com professores comigo, mesmo que eles não estejam trabalhando com bebês, eles estão trabalhando com crianças, estão trabalhando com adolescentes. Então, que história é essa, né, que está por trás E trabalhando com o ser humano, do né? ser humano? Eu vejo muito assim que a abordagem Pickler, por mais que a gente fale do 0 aos 3, do 0 aos 3, não, para mim ela é uma abordagem que Tudo. fala em você olhar para o ser humano, você Exato. olhar para a competência do outro, né? Você poder olhar de verdade, né? E você dá, quando a gente fala, né, nas relações de cuidado, que a gente tanto estuda na abordagem, de você estar inteiro para aquele bebê, né? Constituindo esse vínculo, né? Eu acho que a gente tem que estar inteiro para as pessoas que a gente se relaciona, né? A gente está inteiro nas relações. Eu acho que isso faz muita diferença. Né? É isso mesmo que a Lúcia escreveu aí, né? E no meu dia a dia, mesmo que eu não trabalhe diretamente com bebês, né? Mas eu trabalho com crianças, o conhecimento da abordagem me ajudou em muitos sentidos. Por exemplo, quando eu faço uma entrevista para contratar alguém na minha escola, uma pergunta que eu nunca deixei de fazer desde que eu comecei a estudar abordagem é: que bebê você foi? Que criança você foi? Eu pergunto para os candidatos, né? E muitas vezes acho estranho, as pessoas acham estranho, tipo assim, levam um susto, porque não é uma pergunta que você pergunta. E a pessoa conta a história dela, vai fazendo aquela trajetória da criança, do adolescente, e eu conheço um pouco mais daquela essência, né, daquela pessoa que está se propondo ali a fazer um trabalho com a gente, né? Então é muito rico. Um outro livro que foi lançado agora, na pandemia, é um livro da Adriana Friedman, que chama A Vez e a Voz das Crianças. Né? É um livro onde ela aprofunda essa questão da escuta.
E logo no comecinho do livro, ela ressalta isso, que para a gente poder estudar a infância, a gente revisita a nossa, Exato. né? E daí eu entrei num processo de procurar fotos minhas da infância, só que eu sou a quarta filha. E como toda boa quarta filha, eu não tenho foto, né? E isso com Eu tenho, certeza, e com certeza você descobriu que isso diz alguma coisa sobre você, né? eu tenho pouquíssimas fotos, mas eu estou fazendo esse resgate, sabe? Assim, de. Porque tem coisas que eu tenho na minha memória, mas outras coisas que você. Histórias que você constrói através das fotografias, através dos registros, né? Sim. E E, através dos relatos dos nossos pais, né? Eu me é, lembro, eu ainda estava lá no curso com a Isabel Deline, lá no Rio, aquilo era tão profundo, eu estava assim, em êxtase, que tipo assim, o que é esse conhecimento, o que é isso, né? E eu lembro direitinho que quando eu já estava no segundo módulo, eu pensava assim, gente, que o primeiro, eu noto assim, Mário, ó, quando a gente está falando da abordagem com as pessoas, o primeiro clique que elas fazem, se elas são mães ou pais, é deles para o filho. Mas se eles não sim. são, eles fazem deles para os pais. Então, se você faz seu para o filho, logo depois você faz seu filho, entendeu? Eu lembro, primeiro eu fiz eu como mãe, depois eu fiquei assim, mas que bebê será que eu fui? Aí eu pensei assim, não vale perguntar para os meus pais, porque vai vir cheio de parcialidade ali, né? Aí eu É. pensei assim, mas como é que eu vou saber? Aí eu pensava assim, pelas fotos, pelos relatos do meu nascimento, pelos relatos da minha infância, conversando com pessoas que não os meus pais que me conheceram na infância, né? E nesse caminho eu encontrei até minha babá, a moça que cuidou de mim. E eu perguntava que criança que eu fui. Perguntei para minha tia-avó que criança que eu fui. E as respostas me trouxeram profundas doses de autoconhecimento e de encontro, né, com aquilo que às vezes está inconsciente na gente, né? Mas que a gente vai olhando para como a gente se constituiu psiquicamente naquele encontro com os nossos principais cuidadores, né, com as nossas relações primárias, né, que é pai e mãe, né? É muito legal. Né? E esse é um outro assunto muito caro para a abordagem, né? Essas relações que a gente estabelece, né? O quanto a gente precisa delas para se constituir, né? Sim, isso aí. Valéria, uma coisa que a gente não combinou antes, mas eu fiquei com vontade agora. Tem algum trechinho do livro assim que você acha que seria legal eu ler? Tem alguma coisa que a gente não combinou antes, então você não está preparada? É, não consigo. Talvez você possa ler esse adendo que a Ana Tardos. Do capítulo 4, Não né? sei se ele é muito grande, mas talvez seja. Não, ele é pequeno. Então eu vou ler esse comecinho do capítulo 4, que chama assim: Formação de hábitos nas crianças pela atitude dos educadores. Eva Derrelan, Lili Dredd e Ana Tarros. Não sei se é assim que fala, né? Uhum. Nós decidimos, com Eva Derrelan, observar nossa colega Lili Dredd na casa de brincar do Instituto Piper, porque nós nos perguntávamos como ela conseguia fazer as crianças compreenderem e aceitarem as expectativas sociais de uma forma tão rápida e tranquila. Durante as análises de nossas observações, nós tínhamos a intenção de enfatizar como se pode transmitir às crianças as expectativas sociais de formas variadas, para ajudá-las a aceitar as atitudes desejáveis em relação às outras crianças ou aos brinquedos. Acredito que nossa observação contribuiu para a compreensão de nossa cultura pedagógica em relação a como nós nos dirigimos às crianças. Mas foi somente em 2013, quando nós estudávamos esse texto com Anja Werner, em um seminário alemão, que eu compreendi a origem do mal-entendido. Frequentemente constatado por mim, por muitos educadores. Eles compreendem que é necessário sempre falar às crianças indiretamente, de acordo com o método descrito e analisado no nosso artigo. É verdade que isso figura entre aspas. Estas expectativas eram já conhecidas pelas crianças. Nós não explicamos que as crianças têm, evidentemente, necessidade de explicações e palavras claras e inequívocas sobre o comportamento esperado
e que as crianças as haviam recebido anteriormente. Nós não demos exemplos de palavras diretas e não as analisamos como uma categoria diferente das palavras indiretas. E é por isso que a nossa descrição ficou unilateral. É provavelmente por isso que o leitor não faz uma ideia precisa da importância da explicação clara dada à criança, como nos mostra M. Pigler no seu livro de 1940. O que sabe fazer o seu bebê? No capítulo A Transição da Idade de Bebê à Idade de Criança Pequena. Por outro lado, é necessário sublinhar que a transmissão indireta das expectativas não significa automaticamente que o ambiente positivo desejável na pedagogia pitleriana se realize. Porque é, antes de tudo, nossa atitude empática em relação à criança, por trás de nossas palavras, que é determinante para que isso aconteça. Quando um professor constata uma negligência ou uma falha de comportamento, isso não fica sem consequências. É uma experiência vivida com frequência pelo aluno. Um caderno esquecido em casa, uma régua que falte, um dever mal feito, por incompreensão ou por falta de atenção, comporta um ponto negativo ou uma nota ruim. Os professores que dão esses pontos negativos ou essas notas baixas partilham, sem dúvida, do princípio de que se deve aplicar regras especiais para que, numa próxima vez, o aluno não esqueça de comprar o caderno, de trazer a régua, nem de fazer em casa o dever demandado. O ponto essencial dessa lógica do educador consiste em desconsiderar as crianças de seus comportamentos indesejáveis, de suas ações repreensíveis, destacando, acentuando e pondo em relevo, por meio de regras, as consequências negativas desses comportamentos. Essa lógica do educador, tão frequente nas escolas, se aplica de uma maneira ainda mais acentuada às crianças muito pequenas. Também existem concepções sobre os alunos, segundo as quais se pode fazer um bom trabalho sem necessidade desses meios, exercendo uma influência sobre a consciência das crianças. No que toca às crianças pequenas, parece evidente que o comportamento adequado da criança apenas pode ser obtido sobre a base de experiências positivas ou negativas, quer dizer, destacadas por regras especiais pelos educadores, por condicionamento. Analisando em nossa instituição o trabalho de uma educadora que trabalhava há 15 anos, tentamos penetrar na lógica de sua atitude pedagógica. Sobre as bases de nossas observações, examinamos uma parte de sua atividade, relativa à formação de novos hábitos, que tinha como objetivo a integração social das crianças. E daí começa o texto que está igual do outro livro, da edição anterior. Esse aqui foi esse adendo que você falou, né? Sim, que a gente colocou. Valéria, que mais? E você? Você contou um pouco das meninas, dos sentimentos. O meu sentimento foi o mesmo delas, assim, eu me senti muito valorizada, achei que foi um trabalho muito importante, pude contribuir com aquilo que eu tinha, né? Conheci pessoas novas, fiz um trabalho em conjunto. Isso, principalmente para mim, num nível pessoal, uma pessoa que, por exemplo, como eu sou diretora das minhas escolas de idiomas, né? Eu trabalho em direção de escola de idiomas há 25 anos. Porque antes de ter a minha própria escola, eu fui diretora de uma outra escola. Então, a gente está acostumado a organizar, planejar e dar diretrizes para as pessoas, né? Então, quando você está num trabalho voluntário, eu faço, assim, é muito prazeroso porque eu aprendo o outro lado. Ali eu não posso sair mandando, organizando, vamos por aqui, vamos por ali. Não, ali eu sou mais uma com as colegas e a gente tem feito esse exercício no nosso comitê, umas lembrando as outras o tempo todo, porque ali também tem outras lideranças na vida pessoal, né, profissional. Então todo mundo querendo fazer, querendo dar direção e a gente se lembrando assim, vamos fazer junto, vamos todo mundo ler aqui as mesmas coisas, vamos todas dar ciências umas para as outras, vamos decidir juntas. Então isso para mim, num nível pessoal também, é uma coisa muito rica, é diferente.
E também eu vou dizer que é leve, entendeu? Porque eu não tenho que sozinha decidir, então eu posso ali me entregar aquilo que a Dividir colega... responsabilidade, né? Exato, posso me entregar aquilo que a colega tem mais experiência que eu, que ela já chega falando, não, eu já fiz, eu já resolvi, eu penso assim, ai, que bom. Aí a outra chega e fala, não, vamos, mas vamos por aqui juntas, vamos. Então é uma experiência, para mim também, no nível pessoal, muito gostosa, assim. A Lúcia está aqui falando que esse adendo é uma revisão dos protocolos. E daí eu quero Ah, sim. aproveitar que ela está aqui e perguntar para ela se tem mais alguma coisa que ela gostaria que você contasse para a gente. Vamos ver se dá. Tem um pouco de delay, né, quando a gente fala até chegar a É, mensagem, mas vamos ver se ela quero faz mais alguma. agradecer a você, Lúcia, por ter me convidado, assim, me convidado para esse comitê, por ter confiado, por ter dado meu nome lá. Foi um grande prazer estar lá no trabalho e continuar contribuindo também. Né? Aqui sozinha em Minas Gerais, aqui, né? Lá nas Minas Gerais, sozinha. Então agora me sinto mais integrada. Né? E a Lúcia, para quem está ouvindo a gente, sabe, ela é vice-presidente da Associação Pickler Brasil e ela é membro da Comissão de Comunicação e Difusão da Rede Pickler Brasil, que eu também faço parte, junto com a Ana Carol Tomé e com a Nádia Azevedo. E que a gente está nessa campanha de poder falar para as pessoas sobre os livros, sobre as nossas bibliotecas picklerianas. Né? Hoje a gente teve o prazer de receber a Valéria, com todo esse conhecimento que ela tem sobre a abordagem. Vai lá falando, você é uma mineirinha preciosa. Muito, né, Lúcia? Muito mesmo. E a gente adorou ter aqui esse sotaque mineiro, esse pãozinho de queijo. Obrigada, muito obrigada. Imenso prazer para mim. Foi uma delícia. Espero ter aí esclarecido algumas coisas sobre esse trabalho de revisão meu e das queridas colegas lá. É legal, né, saber dos bastidores, né? Saber assim, quando a gente compra um livro, que ele não apareceu magicamente ali na prateleira, né? Não, e nós decidimos tudo, assim, decidimos sobre as cores, sobre as fotos, tudo a gente foi pensando, conversando juntas, a editora mandava, a gente olhava, então foi uma coisa bem legal de fazer, assim, saber que agora esses livros estão nas mãos das pessoas, que elas vão ler, vão estudar, é bem legal mesmo, bem E, ó, gratificante. parabéns para todas Obrigada. vocês, E viu? sim, Um para todas. trabalho maravilhoso. Então, obrigada, Valéria. Daí, na Obrigada. Em semana nome que do vem, a comitê, gente... obrigada. Aí eu quero só contar que o comitê cresceu, temos muito trabalho pela frente, parece que tem livros que já estão esgotando, né, na editora, que vai ser republicado, outros livros aí para a gente fazer a revisão e alguns para tradução. Então o comitê aumentou, convidamos, né, mais colegas, muito trabalho para fazer. Muito bom. Seguimos, né? Isso. Obrigada, viu? Um beijo para vocês. Obrigada, obrigada a você, Valéria. Tchau, pessoal. Tchau.